Então, boa noite aí aos 900 e tantos espectadores que nos assistem. Eu tive a ideia de... Boa noite, Olavo, boa noite, Felipe, boa noite, Taiguara. Então, só explicar para o pessoal por que a gente está fazendo esse hangout. Acho que ele é até meio óbvio, né? As razões dele pensando o que tem acontecido no Brasil nos últimos dias. Ele vai ter sido nos últimos anos, mas as últimas 2 semanas a coisa parece ter se intensificado, né? Então, eu resolvi fazer esse hangout com o professor Olavo e com 2 alunos dele, que eu julgo que são os que têm melhor acompanhado a conjuntura política brasileira e seus desdobramentos, né? E tem acompanhado a atuação disso que o Olavo vem chamando de estamento burocrático, né? Essa classe política que não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Eu achei que, quando eu decidi que seria bom fazer um hangout sobre isso com vocês, quando do julgamento da chapa do Michel Temer e da Dilma, né? Porque havia uma certa expectativa da população de que ali o julgamento fosse ser um julgamento isento e a chapa fosse ser, de fato, cassada, né? Mas antes mesmo do julgamento começar, já se tinha o placar, né? O resultado. Todo mundo já sabia que ia dar 4-3, né, a favor do Temer. Então, assim, foi um julgamento de cartas marcadas, né? Então, eu queria ouvir de vocês, né? Acho que todo mundo que está ali ouvindo também o hangout, né? Uma avaliação, né, do que tem acontecido no país nesses dias e no que algumas categorias do pensamento do Olavo, algumas análises que ele faz, alguns elementos que ele nos dá nesse curso que nós estamos relançando agora, Política e Cultura no Brasil, podem ajudar as pessoas a compreender essa situação toda, né, que é muito confusa, principalmente se a gente lê os analistas de mídia, né? Parece que ninguém está entendendo nada, e eu acho que realmente no Brasil, quem está entendendo são só vocês dois, né, o Taiguara, o Felipe e o Olavo, que está lá nos Estados Unidos. Então, passo a bola para vocês. Depois eu vou dar uns detalhes do curso aí quando achar oportuno. Bom, eu vou ter a ousadia aqui de começar. Antes de mais nada, quero dar boa noite ao professor Olavo, ao Taiguara, ao Silvio, ao pessoal que está nos acompanhando. E eu disse que eu vou ter a ousadia de começar porque eu tenho algumas coisas que eu quero pontuar que talvez nos ajudem, ajude o professor a colocar algumas coisas que ele tem a dizer, que ele tem dito sobre isso, mas que às vezes não estão claras o suficiente para pessoas que não frequentam os cursos, para as pessoas que não compõem ali, não conseguem montar todo o conjunto de textos e de análises que ele tem desenvolvido nas aulas dele, nos textos dele. Então, antes de mais nada, eu queria começar com uma sugestão. O curso, eu sei que vai ter uma aula adicional, como o professor já anunciou, como tem sido anunciado, e eu queria sugerir também que fosse acrescentada a esse curso a aula 208 do COF, do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, que foi feita no dia 22 de junho de 2013, e aí aqui eu pedi a palavra inicialmente por isso, porque eu quero montar uma cronologia dos fatos, e a gente tendo essa cronologia em mente, a gente poder proceder, então, ouvir o que o professor tem a dizer sobre isso. Eu acredito que o Taiguara está de acordo com isso, porque as análises que nós temos feito têm sido sempre partindo desse material que a gente conheceu no curso, nesse curso específico, Política e Cultura no Brasil, mas também no curso online de Filosofia. Essa aula 208, de 22 de junho, por mencionar a data, talvez vocês já tenham se lembrado, 22 de junho a gente estava no meio daquelas chamadas jornadas de junho, manifestações de 2013, e foi quando teve início, ali, de algum modo, essa situação revolucionária que a gente está vivendo. Se a gente pegar ali a terminologia trotskista, a gente tem, pelo menos, uma situação revolucionária objetiva, embora aí não tenha aparecido as demonstrações de que há uma situação revolucionária objetiva. Então, em 2013, isso se iniciou, né, em junho de 2013, e o professor Olavo, nessa aula, ele fez, talvez,
talvez não, certamente a melhor análise sobre aquele momento. Ele aponta ali, inclusive, alguns desdobramentos que a gente vê se concretizando agora, algumas possibilidades que aquele movimento poderiam gerar. Então, digamos assim, a gente teve aquelas manifestações de 2013, que costumam ficar um pouco fora dessas análises. Depois, a gente teve... Então, foi um momento até muito curioso, assim, nacionalmente, porque a gente teve aquelas manifestações, aí o professor explica muito bem nessa aula que eu estou mencionando, eu não vou repetir as explicações aqui. Logo em seguida, a gente teve o lançamento do mínimo, que foi um momento de confusão, foi um momento de abertura e uma janela de oportunidade, digamos assim, em termos de ganho de consciência política por parte da nação. Se vocês lembrarem, começa ali com aquela coisa confusa, muito pautada pela esquerda, e gradualmente, aos poucos, a população vai tomando consciência da situação política, de modo muito confuso, de modo ainda muito difuso. A gente tem, na sequência, em 2014, a Copa do Mundo, a gente tem aquelas manifestações nos estádios, as ofensas aos presidentes, às autoridades, com ofensas muito próprias, inclusive, do professor Olavo de Carvalho, inspiradas ali por algo que ele vinha fazendo no Throat Speak. A gente tem a eleição, então, de 2014, aquela disputa bastante acirrada, que polarizou bastante os discursos e as discussões aqui no Brasil, que foi uma segunda situação, e que talvez pudesse fechar essa primeira, mas que, por ter tido o resultado que teve, por ter tido todo o problema de transparência eleitoral envolvendo o TSE, não fechou e até acirrou, de algum modo, a discussão política nacional, e foi justamente após a eleição que surgem ali as primeiras manifestações. 2014, antes das manifestações, das grandes manifestações de 2015 e 2016, 2014 ali no finalzinho, após já a derrota do Aécio para Dilma, mas por meio daquele esquema ali das urnas eletrônicas e tudo mais, depois daquilo começam as primeiras manifestações. O MBL surge naquele momento, o Vem Pra Rua surge naquele momento, o Revoltados Online já estava ativo ali também, e aí então que a gente tem todo aquele desdobramento de março de 2015 até chegar aos dias de hoje. Então, pegando esse ponto inicial, eu gostaria de sugerir ao professor Olavo de Carvalho que ele fizesse depois uma análise integrando todos esses momentos, começando desde 2013, talvez ele possa até revisitar esse texto que ele escreveu à época e a aula que ele deu, é um texto que se chama Causa e Estratégia, que ele dividiu em duas partes, analisou ali as situações objetivas que estavam postas e as possibilidades, possíveis desdobramentos, e esses possíveis desdobramentos se mostraram bastante verdadeiros agora. Então, assim, se ele puder integrar o que aconteceu naquele momento em 2013, chegar talvez até a eleição de 2014, passando por 2015, 2016 até o momento atual, que agora a gente está se desenrolando já dentro desse marco mais próprio dessa chave analítica do estamento burocrático ou do faoro-gramichismo, como o professor chamou. Então, só para iniciar, eu queria sugerir que a gente estivesse trabalhando com esse recorte temporal, que a gente não ficasse preso apenas a 2015 em diante, mas que a gente voltasse a 2013 também, porque eu acredito que é um momento importante para compreender os desdobramentos atuais. Enfim, eu falei um pouquinho demais, mas eu acho que deu para dar uma ideia, espero que o professor consiga comentar isso, pelo menos durante o Hangout e depois durante o curso também. Ele vai ter que escrever o Jardim das Aflições 2 para isso aí. Isso é. Só para adicionar um pouco a esse contexto histórico aí, de uma perspectiva judicial, também ocorre uma mudança após 2013, porque esse escândalo do Petrolão, ele já estava presente há muito tempo, como a gente sabe, e ele já poderia ter sido descoberto, pelo menos dentro do que eu mapeei, entre os anteriores a 2014, anteriores à Lava Jato. Teve uma operação em 2009 chamada Castelo de Areia, que já investigava Camargo Corrêa. Essa operação foi anulada pelo STJ. Teve uma operação que investigou a Petrobras chamada Águas Profundas, que também investigava fraude em licitações. E o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, já tinha descoberto em 2008 que as plataformas estavam sendo superfaturadas. Só que tudo isso aí foi caindo por meio de nulidades processuais, tudo anterior a 2013, né? Apenas após 2013
ocorre um contexto popular, né, uma efusão da opinião pública que consegue dar sustento a uma operação de combate à corrupção, que é o que ocorre lá em 2014 com a Lava Jato. Então, também dentro da perspectiva judicial, ocorre bem essa mudança aí que você está traçando. As coisas realmente começam a ingressar numa situação revolucionária a partir de 2013, e é somente aí que se inicia, de fato, uma operação judicial com resultados que toca no núcleo do estamento burocrático. Bom, muito bem. Eu acho que ele está colocando várias perguntas. Eu vou explicar isso melhor no curso, evidentemente. Agradeço a sugestão de inserir a aula 208, que nós vamos ver como fazer isso. Mas, olha, o problema principal da ciência política no mundo todo é que os cientistas políticos têm a sua mentalidade formada na sociedade presente e a tomam como referência. Não só a sociedade presente, mas os seus antecedentes imediatos. Então, digamos, uma história que começa, digamos, com Maquiavel, depois com John Locke, e desemboca na democracia moderna. Ou seja, há um corpo de valores que servem como chaves interpretativas. Ora, acontece que essas chaves interpretativas, elas só têm uma validade local e temporal muito determinada. Então, quando aparecem situações, vamos dizer, que não são sequer descritíveis nos termos da democracia moderna, ou, digamos, nos termos do socialismo, se você for um marxista, as pessoas simplesmente não sabem o que fazer. Então, nesse sentido, nós dizemos, existe uma crise mundial da ciência política. Tem até aqui uma pesquisa em que os camaradas consultaram 200 cientistas políticos, pedindo previsões de desenvolvimentos possíveis, e 98% das previsões foram erradas. Isso é falência total, né, da ciência. Uma ciência que não consegue prever mais ou menos o desenvolvimento da sua área fenomênica não serve para absolutamente nada. E isso acontece justamente por causa dessa limitação do universo de premissas. Quer dizer, entende-se que política é isso, assim, 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 e que deve funcionar dessa maneira, e, portanto, os fatos novos devem poder ser explicados dentro desse quadro. E, na realidade, isso não acontece. Podem acontecer coisas que não têm classificação dentro desse quadro. Então, falta generalidade para a ciência política. A generalidade tem que ser encontrada, assim, quais são as bases ontológicas reais de um fenômeno que nós chamamos política. Nós não podemos esquecer que política nem sempre existiu. O que era a política no feudalismo? Né? A política no feudalismo consistia em um sujeito invadir o feudo do outro, cortar a garganta dele e tomar as posses dele. Esse era o máximo que havia. Praticamente você não tinha uma disputa de poder, e muito menos uma disputa de poder na qual a opinião do povo contasse com alguma coisa. Então, nós ficamos quase sem política durante 1000 anos, por assim dizer. Então, basta isso para você ver que o fenômeno política não tem a generalidade que os camaradas imaginam, não é um dado universal. E, segundo, com o mesmo nome de política, nós denominamos fenômenos muito diferentes, e, para poder abarcá-los, nós precisamos descer o nível da análise até os fundamentos ontológicos que possibilitam a existência desse fenômeno e a variedade das suas manifestações. O Ludwig von Mises, ele estava na pista certa quando ele, falando não da política, mas da economia, ele achou que a teoria econômica tinha que se basear primeiro numa teoria da ação humana, que ele chamou de praxeologia. E ele começou esse trabalho e ele estava na pista certa. Agora, ele tinha uma limitação kantiana, ele foi muito influenciado pelo Kant. Então, do universo, ele não ia adiante do universo das possibilidades do kantismo, que foi um erro. Então, eu achei que precisava aprofundar assim, até a base mais física e natural da coisa, quer dizer, qual é o fundamento natural da existência da política. Não é isso? Então, daí veio a teoria do poder, a teoria das castas, essa coisa toda, que vamos dizer, são chaves que estão presentes em toda e qualquer manifestação do fenômeno do poder, em qualquer lugar. Então, isso vamos dizer, é supra-histórico.
para usar o termo kantiano, condições a priori da existência da política. Mas é só a priori, não no sentido kantiano, só a priori no sentido de que, antes de haver política, esses fatores já estavam. Por exemplo, digamos, o poder exercido sobre uma outra pessoa, a força física, por exemplo. No tempo do homem de Neandertal, bom, já tinha o homem de Neandertal mais forte, dominava o mais fraco, e assim por diante. Então, tem que ver isso, formas básicas de manifestação do poder e como elas vão se complicando ao longo da história até assumir as suas formas atuais. É por não ter feito essa análise que as pessoas erram nos seus diagnósticos. Eles tentam descrever a situação de hoje em função de uma situação de um passado imediato. Então, se você vê todos os nossos analistas políticos de mídia, eles falam muito da democracia, do Estado de Direito, etc, etc. Mas quem disse que o que está acontecendo tem algo a ver com isso? Uma situação onde você tem, vamos dizer, a roubalheira generalizada, um fenômeno como o mensalão, por exemplo, que o governo central, ele espalha propina por todo o Congresso, praticamente toda a classe política. Então, como você vai descrever isso nos termos, vamos dizer, da teoria democrática moderna? Simplesmente não é possível. Esse é um outro fenômeno completamente diferente, que, claro, tem a ver com o poder, mas não tem a ver nem com a democracia, nem com a falta dela. Não pode ser descrita nesses termos. Então, para isso é preciso, o cientista político, se desligar dos preconceitos e valores da sua própria época e tentar entender as coisas como homens de outras épocas entenderiam. Como, sei lá, como uma tribo de índios entenderia esse problema. Não, na tribo de índios não existe política, mas alguma disputa de poder existe. Ora, o que nós estamos vendo no Brasil se parece mais com uma disputa de poder numa tribo de índios do que o que nós chamamos de política hoje. Praticamente não há mais política no Brasil. Você só tem esse jogo imediato de poder na base da propina, da intimidação e do controle da opinião. Como que nós vamos chamar isso de política, meu Deus do céu? A política existia antigamente, quando você viu os debates, sei lá, de eleição presidencial, do Juscelino, Kubitschek, Jânio Quadros, Marechal Lota, aí você tinha a política, a disputa política, que é a disputa pelas preferências do eleitorado. Se, como aconteceu em 2014, o eleitorado vota, mas a apuração é secreta, feita por apenas 23 pessoas, que política existe nisso, meu Deus do céu? Isso não é um fenômeno político. Nós podemos chamar de dizer que é um fenômeno criminal, mas não pode ser descrito nos termos da teoria política. Então, como as pessoas no Brasil elas gostam muito de posar como se elas fossem a encarnação do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos, etc., etc., eles tentam descrever a coisa nesses termos e vão parar tão imensamente longe da realidade. Por exemplo, não levam em conta o fenômeno da sua própria burrice. Eu acho que uma análise onde a posição do analista no conjunto não é levada em conta, ela não vale para nada, ela é como um sonho. O sujeito se coloca fora do quadro, ele vê aquilo projetado na parede e ele descreve o seu sonho. Agora, para ser uma análise real, preciso saber onde eu estou no meio dessa coisa. Quem sou eu no meio desse negócio? Assim como, vamos dizer, um desenhista, para fazer um desenho relativamente realista, ele tem que ter uma ideia de distância que existe entre ele e o objeto. Você está aqui dizendo, eu não posso desenhar uma maçã a 1 quilômetro de distância, não dá. Então, tem que ter uma distância, ou seja, o desenhista tem que saber não só onde o objeto está, mas onde ele está. Então, isso aí é coisa básica, mas as pessoas não podem fazer isso. Por quê? Porque eles já assumiram um papel determinado, que é o papel do defensor do bem. Eu digo, para mim, pouco me importa se eu estou sendo defensor do bem, do mal, do raio que eu parto. Eu quero saber o que está acontecendo. Eles também falham em diagnosticar a sua própria posição. Alguns porque têm rabo preso, estão, de fato, recebendo dinheiro, e tem que defender certas pessoas ou certas correntes, necessariamente, não tem como escapar disso aí. E daí a tendência de achar que todo mundo está fazendo a mesma coisa, como aquele bosta do Arruinaldo Azevedo. Então, quem paga o Olavo de Carvalho?
Bom, vocês, meus alunos, sabem que me pagam, porque são vocês mesmos. Né? Não tem um grande mistério aí. Né? Mas, já quem paga o Arruinaldo, fala, bom, aí já é outro problema. Quantas dessas pessoas, quantos jornalistas brasileiros recebem propina? Ora, eu recebi oferta do PFL para escrever uns artigos a favor dele. Já faz o quê? 10 anos, mais de 10 anos. Eu disse, não, se você fizer a coisa certa, eu vou escrever a seu favor. Se fizer errado, eu vou escrever contra. Ele tira o seu dinheiro no cu. Né? Então, se você não tem essa independência, então você já está limitado. Mesmo que você queira ser honesto, não dá. Tá certo? Segundo fator que impede as pessoas de entenderem, a destruição da alta cultura no Brasil tem como resultado a queda geral do quociente de inteligência, que outro dia foi atestado por 2 psicólogos americanos. Fizeram, vamos dizer, uma avaliação dos livros, reuniram toda a bibliografia de testes de inteligência aplicados em 30 países, desde os anos 40 até agora, e viram que praticamente em todos os países do mundo o QI médio estava subindo, só no Brasil estava descendo. Estava subindo no Quênia, no Sudão, na Serra Leoa, no raio que eu parta. No Brasil estava caindo vertiginosamente. Por quê? Vamos dizer, a alta cultura do país não está dando conta da complexidade e riqueza de um país de 200 milhões de habitantes, de proporções continentais. Então, é assim, nós temos um país desse tamanho, com essa população, e nós temos a cultura que serviria, digamos, para a cidade de Sorocaba, ou para a Vila Nhocunyé. Né? Então, é claro que não dá para entender nada mesmo, meu Deus do céu. Agora, quando o sujeito está... É o que eu escrevi, ao contrário do dinheiro da saúde, a inteligência é uma coisa, quanto mais você perde, menos você dá pela falta dela. E este é o problema. As pessoas estão emburrecendo e elas não percebem, portanto, elas não podem mudar de caminho. Né? Eu, quando começo a não entender alguma coisa que eu entendia, eu fico alarmado e tento corrigir. Mas esse pessoal não. Quanto menos entende, mais seguro ele se sente. Então, o grande problema... Existem 2 problemas aí. Um problema é a situação política. Outra coisa é a visão que os formadores de opinião têm a respeito. A qual está agravando o problema formidavelmente e está ajudando a produzir o caos. Não é isso? Eu acho que, de todos os problemas que o Brasil tem, a queda do QI médio é o maior. A queda do QI antecedeu a corrupção, antecedeu a criminalidade, antecedeu o crescimento do consumo de droga, antecedeu tudo que é porcaria no Brasil, antecedeu 70 mil homicídios. Então, o povo começou a ficar burro. Você não pode esperar que o sujeito fique burro e continue seguindo as mesmas regras de moral, se comportando bem. Não dá para ele fazer isso mesmo que queira. Né? Então, por trás de tudo isso aí, talvez a situação política e econômica não seja em si tão complicada, mas as opiniões circulantes estão confundindo tudo. E é isso que nós, vamos dizer, cabe a pessoas como eu e vocês tentar consertar isso, introduzir um pouquinho de ordem, fazer aquela pergunta, o que está realmente acontecendo? Né? Isso aí, desde pequeno, isso foi a minha grande ambição na vida. Eu quero ser um sujeito que sabe o que está acontecendo, porra. Né? Então, e eu acho que eu passei essa ambição para vocês. A coisa principal é a gente se esforçar para entender o que está acontecendo. Não é para tomar posição, não é para oferecer, criar um mundo melhor. Né? Na verdade, como é que você vai ter a terapêutica se não tem diagnóstico? Então, o diagnóstico primeiro. Nós não vamos dar terapêutica nenhuma, não vamos consertar nada, mas pelo menos entregamos um diagnóstico. É isso que eu tinha para dizer agora. Professor, em 2015, ainda na época das manifestações, antes de elas se tornarem uma solicitação pelo impeachment, o senhor escreveu um artigo, que agora eu não recordo o título, mas que falava de uma pesquisa da CNT que denunciava a queda da confiança de todas as instituições brasileiras, né? Inclusive as Forças Armadas naquele momento. E, se não me engano, de 50% para algo em torno de 15%, algo do tipo. E o senhor falava exatamente a respeito de que
toda essa manutenção do estamento burocrático só pôde atingir um sucesso por causa que as duas fontes de opinião, o Estado e o Beautiful People, né, eles estavam mancomunados. Só que, naquele momento, parecia que as pessoas deixaram de confiar tanto em né, o governo, quanto nos outros, né, nas pessoas bonitas, na mídia e tudo mais. Então, esse déficit de compreensão de opinião me parece que seja algo que atinja que estão se candidatando a assumir o lugar dessas pessoas bonitas, né, e não atinge, de certa forma, a população inteira, né, mas talvez não atinja nem a maior parte da população, mas são justamente as pessoas que são atingidas, são esses candidatos as pessoas bonitas de hoje, que se metem a agir politicamente sem entender nada, né. Há esse problema de uso das vias institucionais por esses novos candidatos de ocupação. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: muitas pessoas que hoje se candidatam a isso, a ocuparem esse lugar, defendendo isso com base numa noção que, a meu ver, eles utilizam como figura de linguagem, que é a noção de ocupação de espaços. Todo mundo hoje diz, eu vou fundar um partido político, eu vou me candidatar a isso, vou me candidatar a aquilo, para ocupar espaços, né? E quando a gente diz, olha, não é bem assim, tal, tem que ir por outra via primeiro, as pessoas dizem, mas o Olavo diz isso, o Olavo diz que é para ocupar espaço. Então, se o senhor pudesse esclarecer um pouco a respeito dessa sua noção, que o senhor fala sempre, né, vem falando há tanto tempo, de ocupação de espaço, à luz disso aí, né, que não adianta se candidatar a substituir essas pessoas bonitas, eu acho que valeria a pena dizer alguma coisa sobre isso aí. Olha, em 2015, nas manifestações de 2015, pelo menos, uma coisa estava muito clara. O povão nas ruas estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E os líderes e formadores de opinião não estavam entendendo nada. Por que isso acontece? Olha, eu acredito que existe um negócio que chama-se senso comum, não no sentido gramsciano. Gramsci entende como senso comum só aquilo que a população, seria a opinião dominante, a opinião média. Mas eu entendo que existe senso comum num sentido mais profundo, que é a simples sanidade da percepção humana. Ninguém consegue destruir isso completamente. Nem o governo jamais conseguiu, nem a campanha de propaganda jamais conseguiu. Você não consegue impedir que as pessoas vejam o céu azul, a grama verde, que os ovos são ovais, que as galinhas não dão leite, etc, etc. Ninguém jamais conseguiu trocar isso aí. Então, isso quer dizer que numa massa de população, em geral, ela tem uma visão realista das coisas. Ela é esquemática e é pobre, mas é verdadeira. E o pessoal que tem, às vezes, uma visão sofisticada, ela é sofisticada, mas é falsa. E foi exatamente o que aconteceu. Tem aquele famoso adágio, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu tenho um amigo meu que dizia, o pior é quando o discípulo aparece e o mestre não está pronto. E foi exatamente o que aconteceu. Você tinha uma massa implorando por uma liderança, e a liderança só falando abobrinha, meu Deus do céu. Uns por interesse, outros por burrice autêntica, e outros por pura confusão mental. Então, uma situação francamente revolucionária, que era assim, o grande capítulo da Revolução Brasileira, porque a história brasileira é a história da Revolução Brasileira, é a história do conflito entre o povo e o estamento burocrático. Isso aí, para mim, o Raimundo Fauro matou a charada de uma vez para sempre. Então, ali era um grande momento da Revolução Brasileira. Mas precisava um cara, sei lá, com a estatura do Lenin, digamos, para conduzir o processo. Não havia. Tá certo? Não seria um Lenin comunista, mas estou falando não pela ideologia, mas pelo talento organizador. Né? Faltou isso aí. Quer dizer, o pessoal não lembrou sequer, vamos dizer, de cadastrar pessoas na rua. Você reúne um bando de pessoas, você não pega nome, endereço dos caras, deixa todo mundo ir embora. Mas isso é muito amador demais, né? Então, este foi, vamos dizer, o primeiro problema. O segundo, quando falo o negócio da ocupação do espaço, eu falo realmente da ocupação do espaço, não sou eu que falo, foi o Antônio Gramsci, eu estou só
explicando o que eles estão fazendo, que eles chegaram ao poder através da ocupação de espaços. E se você não desocupar os espaços que eles ocuparam, eles vão ficar lá. É uma coisa muito simples. Só que, aonde eles começaram a ocupar espaço? Foi no Congresso? Foi na política? Foi nas prefeituras? Não. Foi na mídia, no movimento editorial e nas universidades. Por quê? A liderança política daqui a 30 anos é a liderança estudantil de hoje, meu Deus do céu. É a coisa mais simples do mundo. Toda a nossa classe política vem das universidades. Então, sem mencionar aquele famoso dito do Hugo von Hofmannsthal, que nada está na política do país que primeiro não esteja na sua literatura. É lógico, aquilo que você não consegue nem imaginar, você não consegue fazer. E onde está a imaginação? Está na literatura, nas artes, etc, etc. Se você vê, compara, por exemplo, a chegada do PT ao poder e a política do PT no poder com a literatura brasileira produzida pelos escritores de esquerda na década de 60, você vê a continuidade absolutamente perfeita. Toda a mitologia petista já estava, por exemplo, no romance do Antônio Calado Quarupi, inteirinha. É a mitologia, inclusive, um pouco, vamos dizer, adiante do seu tempo, porque já incluía esse negócio indigenista, racialista, já estava tudo ali, meu Deus do céu. Toda a conversa com que ele chegava ao poder já estava num romance, muito antes, nesse romance, e no do Carlos Heitor Coni, Pessach, a Travessia, e muitos outros, né? Do Zé J. Veiga, o próprio Marcos Ribeiro, né? Então, o Brasil do PT já estava na literatura dos anos 60. Agora, se você procurar, cadê a nossa literatura hoje? Em que é que ela reflete as mudanças? Não tem nada. Quer dizer, nós estamos lidando com um material cru, bruto dos fatos que nos chegam pela mídia ou por outras fontes, sem ter ainda aquele primeiro nível de abstração que é dado pela imaginação. Nós não estamos lidando com símbolos unificadores, não temos símbolos unificadores, só temos uma poeira de fatos. Quer dizer, é uma situação horrorosa, meu Deus do céu, horrorosa para a inteligência humana, muito mais para a inteligência humana do que para o bolso humano, né? O bolso é o último que sofre. Vai ter pessoa que só sente quando chega no bolso. Então, é esse o problema. Ocupar espaço, sim, mas não é se candidatar, ser vereador. Não adianta isso aí, meu Deus do céu. Se você não ocupar espaço na mídia e nas universidades, a situação vai continuar exatamente como está, e você, chegando lá, se candidata a vereador, deputado, você vai ser engolido pelo estamento burocrático que vai trabalhar para eles. Professor, dando alguns comentários sobre alguns aspectos que o senhor colocou. Voltando àquela análise de 2013, não sei se é exatamente essa terminologia que o senhor utilizou, mas eu lembro que, analisando o cenário que se formou nas manifestações que foram iniciadas por grupos de esquerda e depois, gradualmente, foram sendo tomadas pelo povão, pelo grosso da população, que hostilizava os partidos de esquerda, expulsava o PSTU, o PSOL das manifestações, das passeatas, o senhor colocou mais ou menos uma imagem que era a seguinte: o senhor disse que ali havia um embate, uma luta entre uma cabeça sem corpo, ou seja, a esquerda, que tinha um centro de comando, tinha uma estratégia, e um corpo sem cabeça, ou seja, essa massa disforme que não tinha um centro estratégico, que não tinha conexão nenhuma com as etapas anteriores, e aqui colocando também, junto a isso, lembrando essa imagem que o senhor utilizou para explicar aquele momento, tentando trazer, então, mais próximo da gente. Em 2013 é essa situação. Em 2015, como o senhor disse, havia demonstrações, ainda que difusas, um pouco confusas até, de uma consciência maior por parte da população, até dentro desse processo que eu mencionei. Em 2013, a gente tem esse choque que a nação leva, então eles vão para a rua, no primeiro momento, sem saber exatamente o que querem, sem saber exatamente o que demandar, e aí a gente tem uma série de fenômenos, alguns até quase miraculosos ali, uma sucessão de fatos que permitem que essa massa comece a ter alguma consciência. Eu me lembro que em 2013, por exemplo, como eu disse, além do lançamento do mínimo, comparando o número de pessoas que seguiam o senhor no Facebook, que seguiam outras pessoas
aí que não tem um trabalho semelhante ao seu, mas já na esfera retórica, de divulgadores de ideias e tudo mais, teve um crescimento vertiginoso. Muitas pessoas, inclusive, que agora aparecem como personagens do cenário político, surgiram, se abriram para a política nesse momento. Então, se rastreia, às vezes, até pelas redes sociais da pessoa. Em 2013, de junho, a pessoa estava com outra ordem de educação, outro tipo de pensamento, e ali a pessoa tem um ganho de consciência. Então, esse é o primeiro dado. A gente teve uma mudança. Naquele momento, a gente tinha a luta de uma cabeça sem um corpo e um processo de... Peraí, Felipe, fale mais devagar. Hoje está saindo entrecortada. Se você falar depressa, acho que não acompanha. Vai mais devagar. Tá bem, eu vou falar um pouco mais devagar e um pouco mais próximo aqui, então. Isso. Se em 2013 a gente tinha essa cabeça sem corpo, lutando com o corpo sem cabeça, aos poucos a gente tem um ganho de consciência por parte da massa e ela parece que começa a buscar por lideranças. Em 2014 a gente vê uma manifestação disso, que busca de algum modo no Aécio, por exemplo, essa figura de um líder nacional. Ele claramente, naquele momento, chega até a dar demonstrações de que teria essa possibilidade, mas depois claramente mostra que não tinha nenhuma vocação para isso, que os interesses dele eram bem limitados, de ordem eleitoral. Mas é evidentemente naquele momento pós-eleitoral que surgem esses grupos todos, como eu disse, que tentam canalizar essas forças aí por motivos diversos. Mas a pergunta que eu quero fazer ao senhor é a seguinte: a gente tem ali algumas etapas que precisam ser feitas. O senhor mesmo acabou de descrever agora aqui, então a gente pegar o próprio roteiro ali da teoria dos 4 discursos, indo então da linguagem poética para a linguagem retórica, depois para a linguagem dialética, até a linguagem analítica, a gente estaria, digamos assim, nesse primeiro momento, como o senhor disse, nem na esfera das possibilidades, nem na esfera, digamos assim, da imaginação, a gente tem ainda algo posto do que poderia vir a surgir depois disso. Junto a isso, a gente pode mencionar o fato ali dos efeitos, tanto do imbecil coletivo, quanto do mínimo, que foi o rombo que abriu na hegemonia cultural da esquerda, e, posteriormente, os passos seguintes, que o senhor sempre disse que a gente teria que ter, seria a criação daquele centro, digamos assim, de debates, de estudos, sem preocupações de ordem política, sem preocupações de ordem prática, para, pelo menos, entender, equalizar, mapear a situação, entender a conjuntura, e aí sim começar a analisar, identificar quais são os problemas, depois de identificar quais são os problemas, identificar quais são as soluções possíveis, e depois de identificar quais são as soluções possíveis, buscar os meios de ação. Naquele momento a gente não tinha isso, neste momento a gente não tem isso ainda, mas a gente teve aquela massa. Uma crítica que eu vejo fazerem, às vezes essa leitura que o senhor faz da situação, e que eu e o Taiguara temos ecoado nas nossas análises, é justamente essa. A gente tinha uma massa que, naquele momento, tinha um ganho de consciência e que estava à espera de um líder. E, digamos assim, porém, a gente estaria queimando algumas etapas. E aí algumas pessoas pontuam, por exemplo, alguns amigos que eu tenho colocado, inclusive alunos do senhor, pessoas que estão realmente se esforçando seriamente para entender a situação, dizem o seguinte: em março de 2015, a gente tinha uma situação realmente excepcional, mas não havia a situação exata que o Olavo descreve. E aí eu sempre tento trazer algumas aulas, que o senhor comentava sobre isso, por exemplo, numa aula em março de 2015 mesmo, que o senhor descreve isso como uma ejaculação precoce. Eu falo, não, aquele movimento de fato é uma ejaculação precoce, queimou algumas etapas, mas teve esse fenômeno que foi da massa ter uma consciência, seja pelo senso comum, seja por estar com o coração no lugar certo, pelos instintos, e não haver ali uma liderança correspondente, liderança não como símbolo aglutinador, não como alguém que pudesse mobilizar as massas, mas pudesse apontar essas possíveis direções. Então, eu queria saber o que o senhor diz quanto a isso, essas críticas de que, nesse momento, poderia ser cedo demais para dar esse direcionamento e chegar, digamos, a concretizar a Revolução Brasileira, conforme o senhor colocou ali, de derrotar o estamento burocrático, e se isso não implica, talvez, e aí um outro problema que o senhor colocou, é que a raiz do problema está na corrupção da inteligência, está na destruição da alta cultura.
A solução de qualquer problema na sociedade vai depender sempre da dose de inteligência circulando no nível de consciência moral médio da população, digamos assim. Os debates vão ocorrer dentro dessa esfera, como o senhor tem ensinado, como o senhor tem mostrado para a gente, e que uma advertência que o senhor tem feito aos alunos é justamente essa. Nosso trabalho não é tanto de propor soluções, mas de gerar as condições necessárias para que esse debate ocorra. Então, como que o senhor responderia, digamos assim, a essas críticas que o pessoal faz, de que naquele momento a gente não tinha as condições objetivas, ou se não objetivas, subjetivas para dar um direcionamento para aquele movimento, como isso poderia ser canalizado, mesmo numa situação imperfeita como essa? Bom, aí é o seguinte, uma coisa é a evolução da consciência popular. Outra coisa completamente diferente é a evolução da consciência dos líderes, da camada mais intelectualizada. Ora, o povo estava no momento certo. Não pode dizer, não, aquele momento era prematuro. Não, para o povo não era prematuro coisa nenhuma. O povo estava disposto a qualquer coisa e estava entendendo a situação perfeitamente. Né? Tanto que, na época, escrevi uma coisa para os líderes, ora, não propõe nada, sigam a massa. Quer dizer, o líder tinha que seguir a massa. Eles não fizeram isso. Por que não fizeram? Porque a intelectualidade acabou e, portanto, uma classe política preparada também acabou. Então, os supostos líderes estavam infinitamente abaixo da situação. Não era a massa que estava fazendo um negócio prematuro, eram eles que estavam atrasados. Se você vê o caso do Aécio Neves, esse é um caso modelar, porque ali é o seguinte, o Brasil estava que nem a princesa que foi presa pelo dragão e está esperando que chegue o príncipe encantado para libertá-la, e quando chega lá, o príncipe encantado está afim de ter um caso com o dragão, você está entendendo? Foi isso que aconteceu, quer dizer, a decepção das decepções, o homem foi chamado a ser um herói nacional, ele disse, não, mas eu não quero, eu só quero ser mais um beneficiário do petrolão, só quero meu dinheirinho, uma coisa assim, tão pequena, tão mesquinha, né? Quer dizer, você está esperando um leão e vem uma fuinha, meu Deus do céu. Né? Foi isso que aconteceu. Então, o prazo histórico estava certo, aquele era o momento. E, vamos dizer, 2 milhões de pessoas na rua é uma coisa que, é difícil de conseguir. E 95% ou 94% da população contra o governo naquele momento. Então, vamos dizer, o tempo histórico chegou. Agora, se é aquele tal negócio, o discípulo chegou, mas o mestre não está preparado. Então, ainda é o problema da degradação das elites. E começa na degradação da intelectualidade e se transmite, vamos dizer, à classe política. Foi só isso que aconteceu. O discípulo chegou, mas o mestre não estava pronto. E daí surgem, vamos dizer, os falsários, os aproveitadores, né, fingindo liderança, que na verdade não tinham liderança nenhuma, né, e disputando o quê? No fim, o sujeito quer ser vereador, coisinha, eles querem coisinha, certo? Então, não temos uma intelectualidade e não temos uma classe política decente. Esse é o problema, está na elite, não está no povo. Tá? Então, se você pensar sociologicamente, o momento estava certo, era o momento da grande mudança. Só que faltou uma peça, que é a liderança. Olavo, eu tenho uma pergunta e um comentário. Quando a gente começa a estudar o tal do pensamento brasileiro, né, sobretudo o Raimundo Fauro, a gente percebe que uma crítica geral dos autores brasileiros sempre é de que existe um descolamento, uma espécie de alienação da elite política no Brasil e do resto da sociedade. E, de fato, sempre foi assim, né? O Estado sempre esteve ligado, olhando só para os seus próprios interesses, né? As eleições sempre foram mais ou menos teatrais, né? E a sociedade sempre viveu, assim, vamos dizer, ao Deus dará, né? A classe política usava do Estado da sociedade só de maneira demagógica. Sempre foi assim. Mas o que me parece curioso é que de 2013 para frente, o que ficou evidente é que a classe intelectual, vamos dizer assim, a inteligência, sobretudo a mídia,
começou a sofrer do mesmo problema. Né? Quer dizer, ela já vinha sofrendo, mas assim, isso se tornou evidente, sobretudo na imprensa. Né? A imprensa inteira estava completamente alienada dos anseios da população. Assim, ó, e hoje, mais ainda, né? O que sai nos jornais, o que aparece na imprensa, não só sobre a situação política do momento, né? Com o Temer e todos esses problemas ligados a JBS, Petrolão, etc., na Lava Jato, mas a imprensa parece que adotou uma agenda que é de uma minoria, né? E que agora, depois daquelas manifestações, ficou claro que a população rejeita tudo aquilo, e a população tem certos valores e acredita em certas coisas e quer determinadas coisas, que tanto a classe política e agora a imprensa ignoram completamente, como vocês veem assim, no mundo à parte. Isso, ao meu ver, explica um pouco o fato dos grandes órgãos de imprensa estar em total decadência, né? Todo dia eu abro, por exemplo, a internet e vejo alguém inesperado, assim, fazendo piadas, por exemplo, sobre a Globo News. Né? Parece que se tornou um canal de humor. As pessoas vão assistir a Globo News para dar risada e ver qual é a besteira que eles estão falando ali, que não tem mais nada a ver com o que está se passando no Brasil. Né? Então, isso acho que reflete um pouco o que você estava dizendo sobre essa crítica, essa decadência das elites, né, que elas se tornaram totalmente alienadas do resto do país. Né? Não só os políticos, mas também a imprensa. Mas a minha pergunta, muda um pouco o foco, é a seguinte. Você também tem sido muito criticado, principalmente por essas lideranças desses movimentos, vamos dizer assim, situacionistas, por ter criticado o impeachment. Né? Você se pôs contra o impeachment lá no começo, e aí quando, né, viu que, bom, não vai dar para caçar a chapa por fraude eleitoral, então, quer dizer, porque impugnar a eleição, que era a sua primeira, assim, tese, né, não era nem caçar a chapa, porque a eleição inteira foi obscura, né? A gente não sabe se a contagem foi lícita ou não. E então depois, bom, não vai dar para impugnar a eleição, então tem que caçar a chapa. Bom, não vai dar para caçar a chapa, então é o impeachment. Né? E aí vem aquele impeachment que a gente ganha, mas não leva, né? Porque é meio impeachment só que a gente teve, né? Porque Dilma foi impeachmentada e fizeram aquela falcatrua em que ela foi impeachmentada, mas ela não perdeu os direitos políticos. Né? Então, quer dizer, não é nem impeachment aquilo, é só tirar a Dilma e deixar ela num cantinho, né? E ela, depois a gente percebeu que o impeachment, na verdade, foi só a estratégia velha, né, do boi de piranha. Né? Vamos dar... Impeachment. Nunca fui contra o impeachment, eu fui contra a limitação da coisa ao impeachment. Porque é que nem o sujeito, bom, veja, você limpar a bunda não basta, você precisa tomar banho. Né? Precisa limpar a bunda, tá bom, limpa a bunda, mas faça o resto também, pô. Né? Então, o fato é o seguinte, é que a eleição foi 100% ilegítima. Tá? Quer dizer, uma apuração que é feita em segredo por 23 pessoas, é claro que isso nega os fundamentos mais elementares da democracia, não tem transparência nenhuma, é uma conspiração, é um complô, é um roubo. Então, é claro que a eleição tinha que, não só a eleição tinha que ser anulada, como todos os meus interessados têm a cadeia. O seu Toffoli, eu chamo de Toffolidido, e os outros. Né? E todos que estão na cadeia, por causa da maior fraude eleitoral da história humana. Né? Então, esse era o problema. E eu disse que se fizesse somente impeachment, ia acontecer exatamente o que aconteceu. A situação ia se complicar formidavelmente, ia ficar todo mundo numa situação de impotência. Por quê? Porque a partir da hora que você tira a Dilma e coloca o Temer vira uma alternativa ao PT. Né? Só que ele também é ilegítimo, ele também faz parte do esquema. Então agora você vai ter que defender metade do esquema contra a outra metade. Então, isso quer dizer que toda a energia do movimento foi canalizada para dentro do esquema, para favorecê-lo. Exatamente como eu disse que ia acontecer. Agora, é claro que quando você pega aí um Arnaldo Azevedo e outros tipos, esse pessoal só consegue pensar, no máximo, 2 ideias ao mesmo tempo. Não consigo, falou 3, então, ou é contra ou é a favor. Então, o Olavo é contra o impeachment. Pô,
e o PT também é contra ele. Então, o Olavo é petista, ele deve estar recebendo dinheiro do PT. Esse tipo de simplificação caricatural, deformação caricatural das ideias, não merece ser discutido. Isso aí tem que ser respondido simplesmente assim, vai tomar no cu. Eu não estou discutindo com porcos e minhocas, eu estou falando com gente, tá certo? Gente assim, capaz de entender, raciocinar como vocês. Não estou falando, como dizer, a conversa não chegou no esgoto ainda. Então, agora, os gerentes do esgoto, eles tinham de todo o espaço da mídia para falar. Por que aconteceu isso? Aconteceu o seguinte, esse divórcio entre elite política e o povo sempre existiu no Brasil, e é o fenômeno tão bem descrito pelo Raimundo Fauro do estamento burocrático. Isso sempre existiu. Mas a intelectualidade era sensível ao povo. Se você ler, por exemplo, a literatura brasileira dos anos 30, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Lima, estavam todos antenados no povo. Eles sentiam, Marcos Rebelo, eles sentiam a vida popular. Ainda nos anos 60, 70, apareceu um livro do historiador Zé Arnaldo Rodrigues, que, aliás, é um nome da esquerda, um livro chamado Aspirações Nacionais. Tudo que o povo estava querendo estava ali. Ele ainda sabia, eles ainda entendiam essa coisa. Agora, com a destruição da intelectualidade, a intelectualidade também se divorciou e passou a ser o quê? Serva da classe política. Virou todo mundo escritor de aluguel. Daí acabou, daí a situação ficou desesperadora, ninguém pode entender nada mesmo, porque eles não estão a fim de entender, eles estão a fim de um dinheirinho, de um empreguinho. É isso que querem, meu Deus do céu. E você tem que discutir com essa gente, né, dizer, olha, o Arruinaldo fez uma crítica. E quem é Arruinaldo para falar comigo? Pô? Se eu der bom dia a ele, já é uma caridade, tá entendendo? Prestar atenção num cara desse, é só... Se ele presta atenção por caridade, o cara acha que ele está prestando atenção porque ele é importante. Assim, no Kim Catacoquinho, eu até falei com o Kim, você vê que coisa, né? Que absurdo eu falar com o Kim. Por que eu vou falar com o Kim? É mais importante, mais válido conversar com o meu cachorro. Né? Mas naquele momento, assim, por uma questão de caridade e patriotismo, eu falo, não, eu converso com qualquer um, dou atenção para qualquer um, se precisar conselho, eu dou, mas não adianta. Dar conselho para jumento não adianta nada. Então, Olavo, professor, o que me parece é que justamente nesse momento, onde o Kim aparece aí como um protagonista da história, não ele, mas o MBL, né? Me parece que é ali que a coisa começa a desandar, em que esses movimentos de massa começam a ser absorvidos pelo estamento burocrático. Né? Naquela imagem que, para mim, é simbólica do Kim apertando a mão do Fernando Henrique, né? Onde ele entrega o protagonismo do impeachment e da luta contra o governo para a classe política. Então, ela sai da mão do povo e vai para a classe política. Você mesmo que chamou a atenção, né, para esse fato. Mas a minha pergunta é o seguinte, você não acha que houve uma certa incompreensão, né, das pessoas, dos analistas, e até, assim, vamos dizer assim, de alunos seus também, sobre o papel do estamento burocrático? Quer dizer, as pessoas estavam muito focadas no fenômeno da esquerda, do PT, do movimento revolucionário, e começaram a acreditar que se eles perdessem o governo, eles perderiam o poder, e aí a coisa estaria resolvida. Mas o que parece que a permanência do estamento burocrático é muito mais forte do que o movimento revolucionário lá no Brasil. Olha, 1000 vezes, o poder não está no governo, o poder está na sociedade. Tá? Na sociedade civil, é ali que está o poder. Então, quem tiver uma rede, vamos dizer, de ramificações dentro da sociedade civil e uma cadeia de comando eficiente, manda. Você pode resumir o poder o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Se você der uma ordem, mas ninguém obedece, você não tem poder nenhum. Então, eles perderam o governo, quer dizer, perderam o cargo nominal, mas eles continuam tendo a cadeia de comando, a rede, as ramificações todas, e são obedecidos, afinal de contas. Né? Hoje em dia, menos. Eles perderam muito isso aí. Tá certo? Mas o que esse pessoal fez foi realmente concentrar assim, no antipetismo, né?
inclusive fazendo do antipetismo uma carreira, muita gente subiu na vida, né? Falando mal do Lula, etc., que é a coisa mais fácil do mundo. Isso aí é que nem você fazer carreira diante do nazismo. Eu digo, vamos falar mal do Adolf Hitler. A grande merda é falar mal do Adolf Hitler. Pô, né? É a coisa mais fácil. Ele me mostra algum crime que ele não tenha cometido. Né? Então, o senhor já está sujo, mais sujo que pau de galinheiro, e você está dizendo que ele está sujo, para grande porcaria. Muita gente subiu na vida aproveitando disso. Mas esse pessoal que fez isso não estava interessado em entender a situação realmente. É assim, são pessoas inseguras, o Brasil está cheio de pessoas inseguras, a sociedade brasileira é uma produtora de pessoas inseguras e independentes, que é uma coisa terrível, porque é uma sociedade confusa, onde você não sabe quais são as normas, você não sabe como se deve comportar para agradar as pessoas, então você está sempre tentando se agarrar a alguma coisa. Um empreguinho, uma carreira, já é um começo. O nego está lá com 40 anos, ainda vivendo na casa do pai e da mãe, falou, chegou minha chance, agora eu falo mal do Lula e as pessoas me levam a sério. Isso aconteceu com muita gente. Às vezes, não são interlocutores dignos. A gente não tem nem que conversar com essas pessoas. Né? Tem que mandar para aquele lugar e pronto, acabou. Né? Então, nós temos que dialogar com pessoas que estejam fazendo o esforço para entender. Se você não quer entender, minha conversa é com você. Né? Professor, só um complemento nesse ponto do que o Silvio colocou. Como ele disse, houve, num primeiro momento, essa incompreensão em relação ao seu posicionamento, aqui colocar entre aspas, para ficar claro para todo mundo, que, evidentemente, o senhor não estava tomando nenhuma posição, não estava opinando apenas, nem muito menos tentando se posicionar em relação a alternativas que estavam postas. O senhor estava efetivamente tentando compreender a situação, tentando compreender quais eram as possibilidades, dentre essas possibilidades, quais eram os resultados prováveis que elas trariam, e existe ainda, como o Silvio falou, mesmo no meio dos seus alunos, mesmo no meio de pessoas muito, inclusive, honestas, digamos assim, que estão buscando compreender a situação, alguma confusão. Sobre o impeachment, eu lembraria da aula 308 do COF, onde o senhor fala também sobre essa situação, e ali fica muito claro que o senhor nunca se opôs ao impeachment de modo algum, assim, não, o impeachment, eu não quero que aconteça, ou qualquer coisa desse tipo. O senhor, na verdade, depura ali o debate em torno do impeachment, mostra que havia pelo menos quatro coisas diferentes que as pessoas estavam querendo dizer, usando a mesma palavra, e o senhor tenta mostrar quais eram os problemas disso. Então, de um lado tinha, por exemplo, as pessoas que queriam usar o impeachment como um meio, que era um pouco a posição da população, usar como um meio para derrubar efetivamente o esquema de poder. Eles não sabiam que... Só um momento. Eles não sabiam que para derrubar o esquema de poder era necessário mais, e por isso viam naquilo um meio de fazer isso. A população, às vezes, colocava no impeachment essa esperança. Por outro lado, tinham pessoas que viam o impeachment o meio mais efetivo, realmente, que achavam que tinham pensado sobre isso, e, por outro lado, tinha aquelas pessoas que cultuavam o impeachment quase como um fim em si mesmo, e que era o caso do Reinaldo Azevedo, por exemplo, dentro dessa ideia da exaltação das instituições, do Estado democrático de direito, e o senhor depura isso muito bem ali. Então, essa é uma questão que, talvez, dentre os alunos, principalmente, poder voltar à aula 308, isso está muito bem pontuado lá, e esse é um problema. Um outro problema que o Silvio colocou, que é essa diferença entre estamento burocrático, o petismo ou a esquerda de modo mais geral, que eu acredito que o senhor colocou também de modo muito claro em alguns artigos que o senhor escreveu ao longo de 2015, e que eu tenho explicado da seguinte forma. Na esfera mais própria da ação revolucionária, por ter havido a opção por uma revolução cultural, a gente poderia falar ali vagamente numa ação de ordem espiritual, enquanto que, por outro lado, o estamento burocrático seria uma coisa mais corpórea, uma coisa mais fixa, e, ao mesmo tempo, a esquerda age nessas duas frentes. Então, age na cultura, ou seja, construindo uma hegemonia cultural de esquerda, como o senhor mostra muito bem nos seus livros, artigos e aulas, e, por outro lado, com a ocupação de espaços que se dá mais dentro dessa lógica corpórea, ou seja, substituindo os atores que formam a máquina estatal, que formam o conjunto de organizações que sustentam o Estado e tudo mais.
nessa esfera espiritual, a esquerda parece muito mais avançada e, ao mesmo tempo, esses agentes políticos parecem mais conscientes sobre isso. Então, a gente tem um petismo aqui que usou a estratégia cultural e tudo mais, a gente precisa derrotar isso. Mas eles não têm uma consciência sobre essa esfera mais corpórea, digamos assim. E o que eu tenho dito é, para você derrotar, digamos assim, um demônio, é muito difícil você fazer isso sem antes você derrotar a própria influência da sua carne. E o próprio estamento burocrático, dentro dessa lógica de interproteção mafiosa, essa coisa de não ter ainda nem um horizonte de consciência, não ter objetivos postos, só querer se pautar por uma lógica que é corpórea mesmo, que é a dos instintos de sobrevivência, eles sempre acabam dando guarida para o PT ou para os grupos revolucionários que formam essa mente deles e que acabam se integrando também ao corpo, digamos assim, do estamento burocrático. Então, eu acho que essa é uma questão que as pessoas não entenderam, que o senhor poderia esclarecer para a gente nesse hangout, depois no curso também, que é mostrar qual é a necessidade de derrubar o estamento burocrático para efetivamente derrubar a esquerda, que não é possível fazer uma coisa sem a outra. Eu acho que isso tem sido colocado nos seus artigos, mas poucas pessoas tiveram o esforço de reler os seus artigos, de montar um conjunto do que o senhor estava dizendo, de buscar isso nas aulas, buscar isso nos hangouts, enfim, onde o senhor foi colocando isso, e montar uma imagem de conjunto. Poucas pessoas fizeram isso, e eu acredito que talvez agora seja uma oportunidade do senhor mostrar um pouco disso, de como essa derrota do estamento burocrático é essencial para derrotar a esquerda e para derrotar o petismo, que às vezes é a única coisa que as pessoas procuram e que não é o maior problema. Inclusive, em 2013, nessa análise que o senhor fez da manifestação, uma das possibilidades que o senhor aventou ali sobre o porquê daquilo está sendo feito, e eu tenho anotado aqui, o senhor colocou que a possibilidade é trocar a própria liderança visível da esquerda, substituindo os agentes da transição pelos agentes da ruptura, decididos a ações mais drásticas. E agora, de alguma maneira, o que a gente está vendo, a gente viu que a Dilma não estava mais adequada naquele momento, as pessoas já estavam até bem equipadas para combater o petismo naqueles moldes, e agora a gente parece que está passando por um reajuste de poder, e ao mesmo tempo que a gente vê uma ala, uma dissidência do PT, que é a rede, crescendo, sendo fortalecida pela própria mídia, aparecendo na Globo o tempo todo, e ganhando um jurídico, togado do estamento burocrático, que começa a funcionar para ali as intenções, digamos assim, de avanço da estratégia revolucionária da esquerda. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco disso. Bom, ao que Felipe, só um comentário, professor, rapidinho. Esse ponto aí que o Felipe tratou... Felipe, está com muito eco aí teu áudio. Felipe, desliga o seu áudio agora, enquanto ele fala. Pronto, ok. Esse ponto aí que o Felipe tratou e que o senhor respondeu na resposta ao Silvio, né, a respeito dessa divisão do establishment, eu lembro que também teve um artigo em 2015 em que o senhor falava a respeito de como o PT se tornou ele próprio o estamento burocrático e, assim, ele se tornou o partido que, buscando destruir algo, se tornou o objeto da própria destruição, né? E um fato interessante que o Felipe está trazendo, porque hoje em dia o PT parece estar funcionando como uma cortina de fumaça, né, em que todo mundo observa, tem medo de alguma coisa, de um retorno mágico do PT, ou o PT está sempre ali à espreita, e com base nisso, todo mundo defende, agora na resposta há pouco, o outro lado da divisão. Ocorre que o outro lado da divisão, que nós estamos defendendo, incluindo, mas eu estou dizendo assim, o nosso lado da discussão, o outro lado da divisão que está sendo defendido, os nossos adversários, porque eles são os mesmos membros do próprio estamento. Então, na prática, você tem o que o Silvio falou no impeachment, você não tem um impeachment, você tem um meio impeachment, né? A Dilma foi salva, você tem uma cassação da chapa que não acontece, e essa cassação, na verdade, se acaba por legitimar as eleições judicialmente, né? Então, você tem eu lembro que uma entrevista recente do Fernando Henrique Cardoso, no Canal Livre,
ele fala que era preciso o Brasil, se abrir para novas lideranças políticas e discutir uma agenda em comum. E ele citava o exemplo da França, do Emmanuel Macron, e dizia que é preciso reunir todo mundo, incluir o PT nisso. Quer dizer, esse pessoal, os membros do estamento, não estão interessados em ser adversários do PT. Eles estão interessados em salvá-lo. E outra, o PT hoje em dia parece, ele já é digamos, uma carta fora do baralho, e as pautas dele já estão sendo herdadas por outros partidos. Você tem a pauta da revolução cultural sexualista sendo herdada pelo PSOL, você tem a pauta ambientalista ecologista sendo herdada pela Rede, e você tem a pauta desenvolvimentista sendo herdada, de certa forma, pelo PSB. Então, você tem aí uma divisão de pautas em que o PT já não é mais necessário, exceto como uma cortina de fumaça. E aí todo mundo passa a defender um lado da divisão do estamento, né, para se contrapor ao outro que, às vezes, sequer existe mais. Às vezes é só uma miragem, né? Então, falta de noção corpórea mesmo, como o Felipe falou, que seja o estamento e dos perigos do estamento burocrático, me parece realmente ser uma coisa que falta hoje no Brasil, a ponto de você ter visto, né, uma defesa efusiva, né, do governo Temer por parte de conservadores. Quer dizer, você tem, por um medo do PT, né, o PT está ali à espreita, então temos que defender o Temer arraigadamente. É por isso que a gente nunca pauta nada, porque qualquer migalha a gente aceita e defende completamente. O Temer teve a opção de indicar um ministro do STF, que seria um cristão, seria um conservador, e indica um PSDBista. Quer dizer, isso aí já foi uma traição completa a um movimento que basicamente estava defendendo ele a todo momento. E mesmo após isso, as pessoas continuaram a defendê-la arraigadamente por causa de um medo da miragem petista, né? Então, eu queria que o senhor, adicionando aí ao comentário do Felipe, o senhor falasse realmente a respeito dessa dimensão corpórea do estamento. Claro, as pessoas não veem esse inimigo, as coisas apenas sobre a clave do antipetismo. Sim. Bom, aí precisamos analisar a coisa em dois níveis. O primeiro é o seguinte: à medida que o PT ocupava espaços e tomava o poder, na mesma medida e no mesmo ritmo, a intelectualidade esquerdista se decompôs. Porque eles esqueceram o seguinte: você, para manter uma intelectualidade, você precisa dar às novas gerações um ensino capaz de ter um efeito multiplicador, como é que se diz? De dar uma permanência à coisa, permanência ao crescimento. Eles não fizeram isso, eles, ao contrário, reduziram o ensino a instrumento de propaganda. Começaram a se intoxicar com a sua própria propaganda e, naturalmente, decaíram de uma maneira absurda, o que a gente vê claramente nos diagnósticos ridículos, grotescos, que os intelectuais petistas fazem da situação, provando que eles não estão entendendo nem o que aconteceu com eles mesmos. É absolutamente ridículo, né? O sujeito está lá com AIDS e acha que está com bicho de pé. Tá, uma coisa desse tamanho, né? Então, esse foi o primeiro processo. O segundo processo é que, na mesma medida em que a intelectualidade esquerdista se decompôs, o que sobrou? Sobrou os interesses materiais imediatos e a autodefesa e a interproteção mafiosa, o que naturalmente os funde com o restante do estamento burocrático. Eles estão lutando apenas pela sua sobrevivência, não só política como financeira. Foi o que sobrou. Este é o programa deles. O resto, tudo que eles dizem, inclusive os ideais culturais, né? Gaysismo, feminismo, hoje só tem o valor de pretextos. Eles não estão mais empenhados seriamente nisso aí. Eles não estão mais no combate pela grande transformação cultural do país. Eles estão apenas se defendendo uns aos outros, né? Então, esvaziou a política completamente. Até esses ideais idiotas que vem dos anos 60, da nova era, né? Revolução sexual, etc. Até isso acabou. A gente nota que isso pode ter tido um apelo, por exemplo, nos anos 60,
Se você lembrar o tempo dos livros do Luiz Carlos Maciel, né, Fernando Gabeira, né, o Crepúsculo do Marcos, tinha um certo apelo, pelo menos para a juventude. Né? Hoje em dia, isso está completamente vazio. Eles não têm mais nem mesmo esse discurso idiota. Acabou tudo. Agora é só defender o próprio cu. Meu cu acima de tudo. É isso que eles estão fazendo. E nisso aí, vamos dizer, as ideologias perdem importância e sobra apenas o quê? A autodefesa mafiosa, que é o que eles estão fazendo. Então, quer dizer que a debacle, os autores da debacle intelectual, eles foram as primeiras vítimas. Eles destruíram tudo e se destruíram junto. E o Brasil é um imenso... olha, a melhor definição do Brasil é o que está, do Brasil atual, é o que está naquele poema do Carlos Drummond de Andrade. Um vácuo atormentado. Um vácuo atormentado num sistema de erros. Todo mundo só está falando besteira. Tá certo? Não tem nada, é tudo vazio, mas ao mesmo tempo tem uma agitação feroz. É o que está acontecendo. E o impeachment tinha que dar nisto. Né? Porque o impeachment fez o seguinte: pegou o sistema, dividiu em dois e transformou essas duas alas do sistema nas alternativas possíveis. É o PT ou o Temer. Olha o que vocês fizeram, porra! Dá vontade de bater. Bater no Reinaldo Azevedo, bater na Janaína Pascoal, bater no Miguel Reale Júnior. Olha a merda que... Né? Eu lembro aquela Romeu e Julieta do Bruno de Golias. Olha, Julieta, a merda que você fez, pô. Agora tem um abacaxi sem discussão. Agora, dentro desse caos, nós não temos que embarcar no caos, nós vamos continuar tentando entender o que está acontecendo e ver se achamos delineamentos de uma, vamos dizer, de uma futura classe política mais preparada para fazer alguma coisa. Já puxando o gancho aí do que o senhor está falando, feito de não embarcar no caos, no Jardim das Aflições, o livro, não o filme, mas no livro, o senhor fala que as pessoas, né, submetidas a tantas décadas e experimentos sociais de estimulação contraditória, acabam adotando o negativismo como a própria forma de viver. Então, você tinha a mentalidade revolucionária na década de 60, todo o pessoal esquerdista e tudo mais, como uma revolta contra o que estava aí. Só que aí esse pessoal consegue dominar o cenário cultural, mas as ferramentas e os experimentos sociais de estimulação contraditória continuam. E tem um fenômeno que tem acontecido atualmente, não sei se é verdadeiro, mas pelo menos é uma coisa que eu tenho observado, queria saber o que é que o senhor acha, que é o surgimento de conservadores, né, de pessoas sedizentes conservadores, não por uma integração de valores na personalidade, mas exatamente por estimulação contraditória, quer dizer, elas querem simplesmente contradizer o que está aí. Né? E isso me parece que tem ocorrido muito no Brasil, as pessoas que voltam contra o que está posto, né, e sem integrar nada, nenhum valor à sua personalidade, se põem contra e aí vão fazendo as mesmas palhaçadas que sempre foram feitas, só que agora com o sinal invertido, né, e dando nessa situação toda. Então, o senhor enxerga esse fenômeno também? Isso está acontecendo de fato? São pessoas que simplesmente pegam os temas, quer dizer, do discurso comunopetista, né, feminismo, abortismo, desenvolvimento, e invertem. Pelo contrário, é só isso que estão fazendo. Né? Mas para fazer isso, não precisa entender nada do que está acontecendo, você pode estar lutando contra símbolos verbais apenas. Acho que é exatamente o que está acontecendo. Mas, veja, o Brasil já tem essa tendência puramente verbalista, quer dizer, de reagir às palavras diretamente, pelo estímulo emocional que as palavras produzem, sem referência a um objeto do mundo externo. Quer dizer,
a palavra não é complementada pela imaginação e percepção, ela vale por si mesma. Já tem essa tendência. Agora, agravou formidavelmente, porque ninguém está tendo, vamos dizer, acesso a uma compreensão real da situação, mas só as palavras, e os valores que elas supostamente representam. Eu acho, por exemplo, o pessoal fala, não, nós temos que defender a família. Eu digo, olha, peraí, você acha mesmo que esse esquema globalista quer defender, destruir as famílias? Não, ele quer destruir algumas famílias, não as famílias deles. As famílias dinásticas, os Rockefeller, os Morgans, etc., etc., jamais serão destruídas. Eles querem destruir a família do outro, quer dizer, a família como um instrumento de poder. Então, eles não são contra a ideia da família. Você defender a ideia da família, a família como valor, está fazendo buraco na água. Está entendendo? Do mesmo modo como você fazer uma política anti-gaysista, baseada em valores morais, na sacralidade do casamento, etc. Tudo isso é fazer buraco na água. Tá? Porque, de fato, a política gaysista não se volta contra isso. Ela faz parte de uma estratégia destinada a demolir o edifício do direito civil. Está entendendo? Então, as pessoas estão atacando os símbolos e não o poder que está por trás deles. O próprio fato do jeito de se denominar conservador, o nego estava na esquerda, agora virou conservador. Ele acha que ele recebeu uma iluminação por causa disso? Não. Simplesmente mudou de lado. O problema não é você ser conservador ou ser esquerdista, o problema é ou você está entendendo a situação, está agindo dentro da realidade, ou você está dando tiro em moinho de vento. E hoje em dia é só tiro em moinho de vento que a gente vê para tudo quanto é lado. Mas, por trás disso, existe um esquema de poder, um esquema mafioso, que continua controlando a situação. É o lado material, o lado corporal, que falou aí, Felipe. Perfeito. Dentro disso que o Taiguara falou, a gente nota também, e aqui dá para introduzir um outro ponto, que no Brasil tem ocorrido um fenômeno que é de converter o conservadorismo numa espécie de doutrina, ou seja, a gente tem ali alguns pontos fixos, alguns princípios, e a gente vai agir sempre rigidamente de acordo com aqueles pontos, espécie de true believer. Então, a gente vê, por exemplo, algo que me parece bastante recorrente, que é a conversão da prudência numa espécie de temor. Ou seja, a prudência não está inserida ali naquele conjunto de virtudes, seja as virtudes clássicas dos filósofos gregos, sejam as virtudes postas pela igreja, mas é só uma prudência medrosa. E aí surge uma crítica a algo que o professor tem dito, quando o professor fala, por exemplo, sobre a Revolução Brasileira, aquela ideia da pessoa que ficou meio que assustada com a palavra revolução, e aí simplesmente por ouvir o professor falar em revolução, atribui ao senhor uma espécie de jacobinismo, uma espécie de não, agora o Olavo está caindo no próprio fenômeno da mente revolucionária que ele descreveu, e coisas desse tipo. Então, eu queria que o senhor... É analfabeto, esses caras não estão entendendo coisa nenhuma, eu não quero saber a opinião deles, que vão uma merda, pô, né? Eu só queria que o senhor dissesse duas coisas. Em relação... falando, por que tem opinião? Em relação à ideia da Revolução Brasileira, que o senhor desse uma esclarecida, e também quando o senhor fala sobre a gente consultar a população, os plebiscitos e tal, as pessoas falam também, não, porque uma democracia plebiscitária é problemática, porque a gente vai ter isso e aquilo. Então, colocar essa ideia da prudência dentro de uma escala própria das virtudes, junto com a coragem, por exemplo. O que a gente tem que fazer numa situação em que a gente tem objetivamente uma situação revolucionária, não tem ainda subjetivamente as condições para usar isso, mas alguém eventualmente vai fazer isso. Eu tenho lido, por exemplo, as análises do Walter Pomar, mesmo sendo uma figura tacanha, que já é bem abaixo dos intelectuais da esquerda do passado, mas ele lentamente tem chegado a algumas conclusões parecidas do diagnóstico que o senhor chegou, talvez até lendo o que o senhor tem escrito. Então, assim, a gente tem uma situação revolucionária e por esse medo, que a gente chama de prudência erroneamente, talvez a gente acabe entregando de bandeja a situação para a esquerda, e aí sim permitindo que eles avancem muito mais nisso aí. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, então, qual a ideia própria da Revolução Brasileira, dentro do contexto, do conceito original, e não desse conceito do qual as pessoas têm medo,
e também essa ideia de como utilizar isso dentro dessa ideia que o senhor defendia sobre fazer consultas à população, a plebiscitos, talvez possa remeter àquilo que ocorreu no Reino Unido com o Brexit, por exemplo, e que crescentemente a direita europeia tem utilizado como instrumento para vencer as elites ali. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso. E aí precisa ver o seguinte, o termo revolução é usado em dois sentidos. Quando se fala a revolução no sentido da mentalidade revolucionária, então, assim, a revolução é um projeto de mudança completa da sociedade mediante a centralização do poder. Essa é a definição geral. Mas o termo Revolução Brasileira, que é um termo consagrado na nossa historiografia, quer dizer uma outra coisa, quer dizer simplesmente o conflito permanente entre o povo e o estamento burocrático. E eu disse assim, o março de 2015 foi uma etapa importante da Revolução Brasileira. E por que naquele momento era preciso você pensar plebiscitariamente? Porque o povo sabe o que quer e as elites não sabem. Então, o povo tem que liderar as lideranças. Não tem outro jeito. Se nós formos tergiversar e tentar dirigir o movimento popular, em vez de deixar que ele tome as decisões, nós vamos cair no mesmo erro e vamos consolidar o estamento burocrático de novo, que é exatamente o que está acontecendo, graças a MBLs, 15 catacoquinhos, a Ruinaldos Azevedos e outras bestas quadradas. Então, o povo foi novamente enganado. Este engano é a nossa história, é a história brasileira. E em março de 2015, parecia que o povo acordou. Mas não adianta ele acordar se a sua ação não é dirigida para os alvos corretos. Eles desviaram toda a ira popular contra um símbolo, que é a Dilma. Então, você tira o símbolo, o seu inimigo se torna invisível. Agora ele está por toda parte, ele não tem rosto mais. O que você ganhou com isso, meu Deus do céu? Não é isso? Isso é a mesma coisa que você está caçando urso, sabe o que você faz? Você passa sabão na lente da mira telescópica para você não ver o urso mais. Agora não tem mais urso, pronto, acabou. Foi o que eles fizeram. Entendeu? Eles tornaram o inimigo invisível. Agora ele está sem rosto e está por toda parte. E agora, o pessoal vai dizer, contra quem nós lutamos? Agora não sabemos mais. Naquele momento, o PT condensava o estamento burocrático e todos os males que ele trouxe ao país. Né? A roubalheira, o desprezo pela decisão popular, como se viu no caso do plebiscito do desarmamento, e assim por diante. Ele condensava tudo. Falava, bom, então você tem que dar um tiro para você acertar no PT e atrás dele no estamento burocrático. E você criar um novo sistema. Esse sistema tem que ser baseado na vontade popular expressa. Tá certo? Que, neste caso, no caso de uma crise, só pode se expressar diretamente, como aconteceu na Ucrânia e em outros lugares. O povo estava sabendo o que queria, ele estava muito sensato, estava muito correto, tá certo? E faltou apenas a liderança que o respeitasse, soubesse ouvi-lo. Né? Isso é isso que aconteceu. Então, quando eu falo de democracia plebiscitária, presta atenção. Existe a democracia plebiscitária, que é uma ideia do Rousseau, e que a esquerda encampou. Mas eles estão falando da democracia plebiscitária como regime. Eu estou falando como instrumento de transição. Tá? Claro que democracia plebiscitária não pode durar. Tem que ter um período onde, digamos, as 10 ou 15 decisões fundamentais são tomadas diretamente pelo povo. Você não pode esquecer que um dos grandes motivos do sucesso do Charles de Gaulle é que ele fazia plebiscito a respeito de tudo. Ele fez a democracia plebiscitária na França. E funcionou. No fim, a coisa se voltou contra ele, é claro. Mas funcionou. Ele governou na base do plebiscito. Ah, nós não sabemos o que fazer? Vamos perguntar para o povo. É a coisa mais óbvia do mundo. Daí vem, ele é jacobino, não sei. Oh, meu Deus do céu, as pessoas têm, de fato, 2 neurônios. Assim, é só ter o contra ou a favor. Eles não sabem nuances, não sabem complexidade da realidade. Eles não ligam para nada disso. É o espírito de partido. Esse é amigo ou inimigo? Parece criança, meu Deus do céu. Eu tenho que discutir com essas pessoas. Para mim é uma humilhação terrível, terrível. Eu gosto de discutir com pessoas, sei lá, como Jeffrey Nyquist, né? Ou como vocês, que estão entendendo o negócio, estão afim de entender. Agora, com esses panaca aqui, só são cabos eleitorais e propagandistas, não tenho nada para falar com essas pessoas.
Eu já aproveito que eu estou falando aqui, eu quero expressar o meu profundo desprezo por essas criaturas. Eu não quero saber a sua opinião. A minha receita é o famoso supositório de opinião. Você pega uma opinião, põe uma cápsula e fica no... Pois é, Olavo. Aí você chegou no ponto também, a gente já está, são 9h30, né? Acho que já foi bem longo aqui. Pode passar. Tem que encerrar. Então, eu só queria dizer uma coisinha. O que eu tenho visto, né, e agora eu tive essa oportunidade de ir com o Felipe lá para Vitória, no primeiro congresso Capixaba de Filosofia, a gente conversou lá, tinha mais ou menos umas 120 pessoas, né, Felipe? E alunos seus e pessoas interessadas no seu trabalho, né? E o que eu percebo hoje em dia, Olavo, e falando com essas pessoas, não é nem assim que os analistas não estão entendendo nada. E a impressão que eu tinha antes é assim, bom, só os alunos do Olavo que estão entendendo alguma coisa, né? Eu tenho esse privilégio de poder conversar com vários alunos, né, ao longo de todo o dia, eu estou sempre em contato com alunos seus. Então, eu vejo, mas a coisa é pior que isso, que não é só que os seus alunos que estão entendendo, eu vejo assim, que são só, de fato, os seus alunos que estão fazendo um esforço para entender. Claro, claro. Não adianta ser meu aluno, você nem não está fazendo esforço pessoal. Então, mas a impressão que eu tenho são essas pessoas, porque eu vejo esses analistas de mídia, ou até alguns que nem são analistas de mídia, são os analistas profissionais, né, que você acaba até comprando aí, que eles acabam vendendo relatórios, né? Que eles também não estão preocupados, não estão fazendo esforço para compreender. Eles estão, de fato, vendendo uma opinião, uma posição. Eles estão tomando posições sobre... Sempre este apelo. Então, o que... Nós precisamos de uma nova intelectualidade. E nós precisamos de gente boa para isso. De gente que dedique a sua vida a esse negócio. Entender o que está acontecendo. Né? Saber distinguir o ser do não ser. Né? Então, e aí entra nesse aspecto do curso que a gente acabou relançando agora, o Política e Cultura no Brasil, que foi o curso que você gravou o ano passado, para tentar explicar toda essa situação, né? Era ali nas semanas que antecederam o impeachment, né? E a gente viu depois que você deu o curso, tudo acontecendo mais ou menos como, se você não falou no curso que as coisas iam acontecer, qualquer um que assistiu o curso sabia, né, podia concluir que aquelas coisas acabariam acontecendo, né? Como agora essa permanência vitória, né, do estamento burocrático com a vitória do Temer no Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, mas o que eu queria que talvez você pudesse comentar o que você colocou no curso, né? Como que você organizou o curso, que a impressão que dá é que as pessoas que estão estudando com você, né, estão conseguindo compreender essa situação, e você concentrou ali nesse curso em 6 aulas, né, uma série de princípios que você já vem ensinando no COF há vários anos, 7 anos, 8 anos. Bom, a ideia é essa. Para mim, o fundamento da ciência política é, de fato, um fundamento antropológico, é uma antropologia filosófica. Quer dizer, que é a teoria da ação humana, não no sentido do Mises, que a dele é muito limitado, mas no sentido, vamos dizer, mais material, por assim dizer, que remonta às fontes do poder mais elementar exercido, por exemplo, sobre por um homem mais forte, sobre um homem mais fraco. E a partir daí você ir vendo como os meios de poder eles se diversificam e se sutilizam, mas continuam basicamente os mesmos. Tudo tem que se basear nisso. Segundo lugar, tem que basear numa fenomenologia da consciência humana, por causa do problema do que eu chamo horizonte de consciência. Aonde você, baseado no princípio elementar, aonde você não enxerga, você não age. Ou age errado. Então, mapear o horizonte de consciência é uma coisa fundamental. E o horizonte de consciência se manifesta naqueles pontos onde o agente histórico, o agente político, não enxerga algo que ele precisaria enxergar. Não é qualquer ignorância. Todos nós, veja, é a diferença entre a ignorância e a nesciência. Nesciência é você ignorar alguma coisa. Ignorância é você ignorar o que você precisaria saber dentro da sua situação. Então, por exemplo, no estudo que eu fiz sobre Maquiavel, eu mostro claramente os limites do horizonte de consciência dele. Ele está dentro de uma situação
que ele, para entender a situação, precisará saber isso, mais isso, mais isso, só que ele nem sequer faz as perguntas. Então, resultado, ele não entende. Você pode aplicar isso, por exemplo, o Karl Marx, a famosa pergunta: por que, se só o proletariado tem a consciência integral do processo histórico, o primeiro neguinho que expôs a consciência integral do processo histórico não foi um proletário? É pergunta essencial para o próprio marxismo, que o Marx nunca fez, nem lhe passou pela cabeça. E essa pergunta se refere a quê? A ele mesmo, a posição dele dentro do quadro que ele está descrevendo. Então, essa é a primeira coisa, restaurar as bases do verdadeiro realismo na política. Não, o pessoal entende como realismo maquiavelismo, quer dizer, você ser malvadinho, ser cínico, dá a impressão que você não tem ilusões, né? Você é o John Wayne da política, o cavaleiro solitário, não tem medo de porra nenhuma, o que for preciso fazer eu faço, né? Não tenho escrúpulos morais, né? Esse é pose, isso é teatro. Né? O verdadeiro realismo, ele é humilde perante a realidade e tenta descrevê-la da melhor maneira possível. Né? Então, primeiro colocar essas bases e depois aplicar a análise de alguns problemas brasileiros recentes, tomados como exemplo da coisa. Quer dizer, não é um curso feito para influenciar politicamente as pessoas, mas é como um curso de patologia, você está entendendo? Olha, aqui está o fulano, a doença é essa, assim, 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 né? E fazer a descrição anatomopatológica o mais realista possível. É só isso que eu estou tentando fazer. Mas acontece que isso, no meu modesto entender, é a coisa mais urgente e, na verdade, é a única coisa urgente. Se nós não restaurarmos a inteligência brasileira, nós continuaremos sendo burros. E continuarmos sendo burros, nós vamos estar errando. Veja o gráfico do QI que eu botei lá, que é uma coisa assustadora. Não é que a cultura acabou. O que produz a cultura? A inteligência das pessoas. Primeiro acabou a cultura, depois acabou a inteligência. Ou seja, acabou a possibilidade de restaurar a cultura. Mas não acabou em todos. É aquele apenas o QI médio. Portanto, tem pessoas ainda capacitadas. O sonho da minha vida, o desespero da minha vida, é colher essas pessoas, tá certo? E preparar uma nova camada intelectual capaz de analisar responsavelmente as coisas, né? E garantir para o Brasil alguma luminosidade, pelo menos na visão que você tem. Se não tiver isso, tudo mais é inútil. Ah, nós precisamos do impeachment, precisamos da intervenção militar, precisamos não sei o quê. Isso é tudo besteira. Você, na verdade, eles não sabem o que estão fazendo. É? E se apegam a soluções que são realmente puros fetiches. Se você perguntar, você é contra ou a favor do impeachment? Não sei, vamos analisar para ver o que vai dar. Se é contra ou a favor da intervenção militar? Não sei, vamos analisar para ver o que vai dar. Né? É isso que eu estou fazendo, mas daí aparece o cara partidário que acha que se eu não subscrevo a coisa imediatamente, entusiasticamente, eu sou o inimigo dele. Mas assim, bicho, eu já fui declarado inimigo do comunismo, né, da intervenção militar, dos militares, do PSDB, do PT, da Igreja Católica, da Igreja Protestante. Né? Eu sou inimigo da humanidade, no fim das contas. Né? Eu estou contra todo mundo, quero que todo mundo se foda. Né? Porra, virou palhaçada esse negócio. Né? Então, acho que, como já está bem tarde, eu queria pedir para o Felipe e para o Taiguara fazerem umas considerações finais, para a gente poder dar tchau para o pessoal, deixar todo mundo ir dormir, né, hoje. É isso mesmo. Bom, o Felipe fala demais, então eu vou deixar ele para o último lugar, porque aí ele toma os 30 minutos restantes do Hangout. Né? Não, a questão toda em discussão é que eu vejo mais importante e que o curso de Política e Cultura ajuda a compreender é exatamente aquilo que o professor abriu as suas intervenções aqui falando, que é a ciência política ela precisa estar na pista de como o homem age, conhece as coisas, de como ele enxerga a realidade e especialmente de qual é o lugar dele na realidade, porque o que aparenta é que as pessoas querem entender a política como se não fizessem parte da realidade que eles estão investigando, né? Então está todo mundo no paraíso onírico e olhando ali aqueles pequenininhos se degladiando e ninguém faz parte de nada, né? O que o curso nos mostra
é exatamente esse propósito de trazer a coisa para a realidade, tentar compreender como funciona a ação do homem, né? E isso é o que me parece a questão mais urgente atualmente no Brasil, e é não só o que fez uma série de tiros errados, né, a partir de 2013 e em 2015, e continua sendo uma sucessão de tiros errados, porque quando você não compreende a ação humana, né, como o homem age, a consciência dele, você decai exatamente nessa propensão a ficar atirando em símbolos. E hoje em dia está todo mundo só atirando nesses símbolos e ninguém compreende o que é que está realmente em jogo. Ninguém percebeu ainda que a gente só se deu mal desde 2015. Quer dizer, isso as pessoas assumem uma perspectiva pessoal, né? Eu defendi o impeachment naquele momento, então eu tenho que ser ardorosamente a favor do governo que foi instaurado após o impeachment, né? Não percebendo que o governo, como o professor tem falado agora, tem agido exatamente para se salvar a todos. Quer dizer, ninguém percebe a amplitude do estamento burocrático e fica atirando nos símbolos dele. Dilma, que acabou não sendo sequer vítima de tiro nenhum, provavelmente vai se candidatar a senadora em breve, porque ela foi salva da pena de inabilitação para a função pública, né? Então, possivelmente, a gente ainda vai ter a Dilma aí se candidatando a senadora, muito em breve. Então, essa propensão a atacar símbolos, essa propensão a não entender nada da realidade, pior ainda, se apegar a um paraíso onírico, me parece ser o maior problema. E no Brasil as pessoas têm feito isso de uma maneira mortal e passional. Quer dizer, todo mundo tem que agir daquela forma, porque se você não age daquela forma, você está querendo o PT de volta. A perspectiva de você ser adversário, né? O PT, de certa forma, se tornou um símbolo, e impede você de ver o jogo de poder que está realmente em jogo. Acaba contribuindo para aquele jogo de poder, pensando que está lutando contra ele. O modo como o PT se tornou estamento burocrático, né? Todo mundo pensando que estava lutando contra o estamento burocrático para que ele se mantivesse. O que é o que está acontecendo agora. Nós tivemos uma sucessão de derrotas, uma sucessão de tiros no escuro. Nós tivemos um impeachment em que a presidente que foi impeachmentada, né, como dizem, como verbalizaram aí, transformaram a coisa num verbo, mas a presidente que foi impeachmentada, ela não recebe a pena completa. Foi um dos casos em que uma lei infraconstitucional prevaleceu sobre a Constituição. A Constituição manda aplicar as duas penas e aí eles criaram um argumento legal que divide as duas penas. Então, é uma esculhambação completa. Você tem um impeachment que na verdade não funcionou para nada. Depois você tem um julgamento no TSE que ratificou todas as eleições, quer dizer, ratifica aquele estamento exatamente no lugar que ele está. Então está todo mundo sofrendo derrota atrás de derrota, mas as pessoas continuam insistindo em lutar contra símbolos, e pior ainda, lutar pelas vias erradas, né? Lutar por vias que só deram, até hoje, murros em ponta de faca. Eu lembro de um artigo do professor também, a gente está se referindo muito aos artigos de 2015, mas como o Felipe fala sempre, eu acho que aqueles artigos são a melhor coisa que foi escrita sobre aquele momento, em que aqui no Brasil você tem um raciocínio que é o suprassumo da contradição, porque todo mundo abre a boca para dizer, as instituições estão todas dominadas. Não vamos lutar pelas instituições, vamos defendê-las, vamos utilizá-las para as coisas darem certo, para as coisas funcionarem, e vamos mantê-las onde estão. Pior ainda, vamos nos tornar parte delas. Então a coisa degringolou até esse ponto de esquizofrenia completa, e o curso de Política e Cultura
nos ajuda a ver exatamente esse detalhe essencial que, na minha concepção, pouca gente tem visto, e especialmente aqueles que têm tentado fazer alguma coisa e têm tentado opinar sobre o assunto. Não à toa, sempre dizer, você não é obrigado a opinar sobre nada, então, não à toa, essas opiniões têm dado sempre com os burros na água, porque funciona dessa forma, você não tem como opinar sobre uma realidade que você não enxerga. Eu passo a palavra ao Felipe para a última hora do Hangout. Não vou falar tanto assim. Mais um testemunho pessoal mesmo, porque eu fiz o curso, como o pessoal que está acompanhando sabe, o curso está sendo relançado, ou seja, ele já existe em forma de algumas aulas, a gente vai ter uma aula adicional, talvez o professor siga a sugestão que eu dei de acrescentar aquela aula em que ele trata da situação em junho de 2013, mas basicamente falando do curso em si, a gente pode ver ali, nas duas primeiras aulas, principalmente, um material que você não vai encontrar em lugar nenhum. Um material muito rico, que trata justamente sobre algumas precauções metodológicas. A gente vai encontrar esse material em outros lugares da própria obra do professor Olavo de Carvalho, como a apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas. A gente vai encontrar isso em artigos distribuídos, mas ali nas duas primeiras aulas desse curso, ele oferece um material, oferece uma ferramenta que nos serve para fazer análises e que fazer análises muito acertadas. Sei que tem algumas pessoas que chegaram aqui por meio do meu Facebook, que, por incrível que pareça, não conhecem o professor. Eu vi ali alguns comentários de pessoas falando isso, até achei curioso, e que às vezes elogiam as análises que eu tenho feito. Todas essas análises, as acertadas pelo menos, são mérito desse material que o professor nos ofereceu, nos apresentou, que são ferramentas metodológicas, que vai variar, claro, do domínio que você tem disso, e que servem justamente para isso que ele disse no início, e que o Taiguara mencionou agora, a gente descoisificar a ciência política. A ciência política está no momento em que a gente simplesmente não fala mais sobre a realidade, a gente não parte das ações humanas, a gente não parte das decisões humanas, a gente fala como se fossem forças desencarnadas, que ninguém compreende, e por não compreender, justamente se tem essa confusão espalhada. O professor Olavo de Carvalho nos dá, ali, sobretudo nas duas primeiras aulas, os métodos, as ferramentas para a gente voltar às experiências originais, voltar à ação humana, e ali, partindo da realidade mesmo, a gente compreender o que está acontecendo. Tenho usado isso nas minhas análises, tem dado muito certo, e eu não preciso falar das minhas análises, porque as do professor dão mais certo ainda. Vocês têm aí inúmeros exemplos. Esse caso mesmo que a gente está discutindo aqui, que é os casos recentes, os desdobramentos recentes da política nacional, evidentemente aparecem ali com uma série de acertos. O professor, por exemplo, falava que o impeachment acabaria legitimando a presidente, acabaria legitimando a chapa. Isso aconteceu agora com esse julgamento do TSE. E, assim, ele não falou isso porque era uma opinião, porque era um palpite, ele falou isso justamente porque existe todo um trabalho prévio, um cuidado prévio de ordem metodológica, de ordem científica mesmo, para tentar compreender efetivamente o que estava se passando, e a partir da compreensão da situação real, aí sim, analisar quais são os desdobramentos possíveis. Então, para aqueles que querem compreender a situação, essas duas aulas iniciais são primordiais, são essenciais, e o restante, digamos assim, as demais aulas, são uma aplicação de estudo de caso, utilizando essas ferramentas, que não só mostram como utilizar efetivamente essas ferramentas, mas que mostram também qual é a melhor leitura. Eu tenho discutido, tenho procurado isso, realmente não existe uma chave interpretativa, não existe uma chave de compreensão do momento atual melhor do que essa que eu ofereci no curso. A gente tem, como o Taiguara falou, os artigos de 2015, os artigos de 2016, que mostram ali, conforme o professor foi chegando em algumas conclusões, foi chegando em alguns dados, quando ele fala, por exemplo, sobre o faorogramichismo e tudo mais, mas o curso efetivamente dá às pessoas os meios de fazer essas análises, e não só de fazer essas análises, mas de a partir de um material muito sólido que é essa compreensão. Quando o professor falava que o impeachment acabaria por legitimar a chapa, isso era um negócio muito óbvio, que estava dado ali de início. Porque se a gente está falando de uma chapa
ilegítimo, foi eleito num processo muito pouco transparente, e que por isso mesmo não tinha legitimidade, só o fato de você julgar aquilo ali, para você julgar como uma chapa legítima, você já está legitimando. Mas, num segundo momento, a gente tem de novo esse julgamento do TSE, que não apenas diz que não havia nenhum problema na esfera, que ela nem considera, da falta de transparência e tudo mais, como diz que os próprios crimes que todo mundo reconhece e que foram praticados para dar sustentação eleitoral àquela chapa não aconteceram. Então, basicamente, você tem uma legitimação de fato, e aí você vê alguns agentes que estavam postos naquele momento ali se manifestando em relação a isso, exatamente de acordo com o professor falou que iam manifestar. Quando ele escreveu ali um artigo, eu não lembro agora exatamente o título desse artigo, mas ele falava, por exemplo, que o Reinaldo Azevedo era um agente interessado nos desdobramentos do que estava acontecendo. Então, ele tinha ali alguns interesses em jogo e que esses interesses eventualmente se manifestariam. Como se manifestaram? A gente vê ali a defesa que ele fez da decisão do TSE, inclusive, de um modo muito claro. Por outro lado, a gente tem uma figura como a Janaína Pascoal, uma mulher corajosa, honesta, mas que ao mesmo tempo com um horizonte de consciência limitado. Então, a gente viu agora, inclusive, a reação dela em relação a essa decisão do TSE, e foi de frustração. Ela falou, não acredito que eu lutei para dar nisso. E o professor falou exatamente o que aconteceria. Ele falou que ela teve frustração e que isso ocorreria. Então, isso demonstra que ele tem um horizonte de consciência mais amplo, mas não só isso. Ele está nos oferecendo as ferramentas também para, eventualmente, alcançar essa largueza, digamos assim, alcançar horizontes maiores, conseguir chegar mais longe, conseguir compreender efetivamente o que está acontecendo e, inclusive, fazer previsões. Então, eu vou recomendar ao pessoal que façam um curso, que busquem esses artigos de 2015 e 2016. Está lá, muita gente, às vezes, a gente fala sobre esses assuntos, já começa a responder na mesma ordem. Ah, não, impeachment, a intervenção militar, enfim, e sem se preocupar em compreender a situação. Se vocês querem compreender efetivamente a situação, que vai ter desdobramentos maiores ainda, ano que vem a gente vai ter eleição, a gente ainda está dentro de uma situação bastante problemática. Quando o professor falou que a gente estava dentro de uma situação revolucionária, a gente pode pegar alguns dados, a pesquisa que o Taiguara mencionou, a desconfiança em relação às instituições, isso continua, a gente tem claramente um gap, um abismo ali entre as elites e a realidade popular, a gente tem um abismo entre as instituições, aqueles que ela busca representar, e a gente tem também uma série de outros elementos. A gente tinha, por exemplo, em 2015, aquela rejeição massiva do governo do PT, mas isso permanece também. Ainda há uma rejeição do governo Temer, e essa busca de um posicionamento agora parece muito confuso. O próprio professor disse que ainda precisa ser analisado melhor com a cautela que ele sempre teve com essas questões. Mas se vocês querem compreender e querem estar bem equipados para participar, digamos assim, das discussões, ou pelo menos compreender, olhando de fora, o que vai ocorrer em 2018, inclusive, com as eleições, façam esse curso, busquem os artigos, prestem atenção no que o professor Olavo de Carvalho tem dito e prestem atenção sem pressa de tomar um posicionamento. Não julguem ele na mesma clave que vocês julgam as pessoas que estão simplesmente defendendo ideias, que estão tomando posições. Busquem entender o que ele está fazendo, busquem entender o trabalho de análise que ele está fazendo e entenda que ele é um analista, ele está olhando as questões como observador e não como um agente que está defendendo este ou aquele grupo. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso vai ser muito útil. Recentemente, como o Silvio disse, a gente teve num evento, num seminário de filosofia lá no Espírito Santo para discutir a filosofia do professor Olavo de Carvalho. Quando eu comentei sobre a filosofia política do professor Olavo de Carvalho, além de falar um pouco sobre essas precauções metodológicas, eu disse justamente isso, não vamos cometer equívocos de colocar o professor Olavo junto com Reinaldo Azevedo, junto com comigo que seja, com outras pessoas que são formadores de opinião, que são divulgadores de ideias, mas que não estão nessa clave, digamos assim, analítica, tentando compreender efetivamente a situação, que é o que ele está fazendo. E, por outro lado, que os alunos do professor, como eu, como o Taiguara, como o Silvio, e os demais alunos que estão nos assistindo, os leitores do professor, têm uma responsabilidade muito grande, porque ele está nos oferecendo, efetivamente, elementos para compreender a situação. Então, somos nós, que somos as únicas pessoas que temos a capacidade, temos os meios, digamos assim, para oferecer um esclarecimento maior da situação, para oferecer uma compreensão melhor da situação, e se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer.
Ou seja, ele está nos oferecendo esses instrumentos e está à nossa disposição. Nos resta pegar tanto cursos, artigos, as demais coisas que ele tem feito, e eu sugiro a vocês que não percam isso, que aproveitem essa oportunidade, não em termos comerciais ou o que quer que seja, mas que busquem, de algum modo, fazer o curso, seja integrando aí com grupos, deem um jeito de fazer esse curso, deem um jeito de reler esses artigos, de procurar o material que o professor escreveu sobre isso, montar uma imagem, um quadro geral, para que vocês de fato compreendam e em 2018 estejam equipados para ajudar outras pessoas a compreenderem a situação. Então, é um testemunho de como eu tenho utilizado esse material, essas ferramentas metodológicas nas minhas próprias análises, e também uma sugestão ao pessoal e um chamado a essa responsabilidade que nós temos de utilizar o que está sendo nos oferecido para ajudar o lugar onde nós estamos inseridos, as nossas famílias, as nossas escolas, lembrando sempre de buscar agir na nossa própria esfera pessoal de acesso. Sem tentar resolver o problema nacional, mas resolver pelo menos o problema daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, às vezes até colegas de curso, existem pessoas que ainda não têm esclarecimento, então utilizem essas ferramentas e assumam essa responsabilidade de tentar ajudar um pouco a sanear esse problema de inteligência que, como o professor disse, está na raiz de tudo que a gente está vivendo agora. A gente tem essa corrupção monetária, financeira, que se dá na esfera do Estado, mas muito mais grave do que isso é a corrupção da inteligência, é esse problema de assassinato da inteligência que a gente teve, assassinato da alta cultura, e o único meio que a gente vai ter para resolver isso é o curso online de filosofia. São esses cursos avulsos, e em relação a essa situação pontual, o professor nos ofereceu ali todos os instrumentos, em quadro geral, para que a gente possa compreender e ajudar outras pessoas a compreender a situação. Então é isso, recomendo a todos que prestem atenção nisso, que busquem esse material e que busquem agir de acordo com isso, mas com toda a prudência, utilizando aquelas recomendações metodológicas que ele faz ali, sobretudo, nas duas primeiras aulas. Quero agradecer ao professor, quero agradecer ao Silvio, agradecer ao professor não só pela conversa aqui, mas por todo o trabalho que ele tem feito, trabalho essencial para o país. Eu sempre brinco que o primeiro artigo do Olavo que me chegou foi o abandono dos ideais, em que ele fala ali sobre duas figuras, né? Ele fala sobre aquela pessoa que sofre de exaltação imaginativa, que a gente poderia, de modo grosseiro aqui, colocar todos esses revolucionários, todas essas pessoas que querem mudar o mundo sem compreendê-lo, e ao mesmo tempo que se colocam acima do mundo, que atribuem a si as belezas desses ideais que eles pensam cultivar. E, por outro lado, a gente tem aqueles que sofrem daquela banalização, que são os carreiristas, que são as pessoas que caem nesse falso realismo que o professor disse. No Brasil, hoje em dia, a gente tem praticamente essas duas figuras. E tem aquele que sofre da banalização, ou seja, uma figura como Cunha, por exemplo, que até teria capacidade de fazer mais, mas que acaba se entregando por interesses mesquinhos, acabam, para usar a linguagem bíblica, trocando a promessa por um prato de lentilha, e, por outro lado, a gente tem esses revolucionários que vivem numa segunda realidade, que querem transformar o mundo, e o professor Olavo criou ali, quase sozinho, ou totalmente sozinho, um empreendimento educacional, um empreendimento cultural, que pode oferecer uma alternativa a essas duas coisas horríveis. Então, eu quero agradecer ao professor, e quero sugerir a vocês que não deixem passar essa oportunidade. Eu não sei se a gente vai ter isso de novo no Brasil, tanto em termos históricos quanto em termos conjunturais. Então, eu espero que todos saibam aproveitar isso, e fica aqui o meu agradecimento ao professor. Foram só 25 minutos, Felipe. Tudo que estão fazendo. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso com os meus alunos, não só vocês dois, muitos outros. Eu vejo que tudo que eu me esforcei para fazer está dando fruto, muito além do que eu esperava, muito menos do que o Brasil precisa ainda, mas muito além do que eu esperava. É claro que isso é um motivo de reconforto, à medida que você vai chegando na velhice, você diz, o que eu fiz da minha vida? Bom, eu posso dizer que eu fiz alguma coisa, essa coisa está funcionando de algum modo. Eu só tenho a agradecer e estimular vocês. Não parem, continuem com frente. Quanto àqueles que quiserem fazer o curso agora, bom, o link para fazer o curso é www.seminariodefilosofia.hangout. Né? seminariodefilosofia.org/hangout. E o link de inscrição está logo abaixo do vídeo. O link de inscrição está logo abaixo do vídeo. Né? Quaisquer informação, vocês peçam aí ao Silvio Grimaldo, através do Facebook. Agora, na última aula, que é a aula extra, eu pretendo dizer
abordar uma coisa que eu não abordei no próprio curso, que é a perspectiva do Brasil no quadro internacional. E provavelmente vou acrescentar lá essa aula 208 que falou o Felipe. Muito obrigado e até a próxima. Abração, pessoal. Muito obrigado. Professor. Boa noite aí para quem está nos ouvindo.